Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vocês estão vindo do grupo do QGR, certo? Todo mundo? Certo. Tá, ótimo. Certo. Então, vocês estavam na última reunião, certo? Sabem mais ou menos do que a gente estava falando e etc, certo? Sobre essa questão da alimentação. Certo. Isabel tá sem áudio. Eu não cheguei a participar da última, não. Mas é porque eu peguei agora, lembra da última vez que eu entrei, que foi um aulão, e eu peguei assim, no susto. Agora eu quero assistir todas. Tá, ótimo. Na última aula a gente começou falando, né, sobre a questão do carnaval e acabamos finalizando na questão de como a alimentação interfere no nosso desempenho mental, né, na verdade. Como isso tem intoxicado a gente, sem a gente perceber, e como nós deveríamos estar atentos, né, para essa questão da desintoxicação também no nosso corpo, não só na questão do espírito, mas também na questão do corpo. Então, no último QGR do domingo, foi dado a ideia de criarmos este grupo, né, foi assim, uma decisão naquele momento, para a gente justamente estar falando sobre a importância da nossa alimentação. Então, eu soltei algumas dúvidas, né, lá no grupo mesmo, levantando algumas questões, como, por exemplo, considerando que hoje a gente está acostumado a comer 3, 4, às vezes 5 vezes no dia, como a gente imagina que seria isso na época, né, da travessia do deserto, para dar um exemplo, né? Aquele povo todo tendo que parar 5 vezes ou 4 vezes no dia para comer, todo mundo, ninguém ia sair do lugar, né? Então, vamos falar da minha experiência, né? Lembrando que eu não sou especialista em nutrição, porém, eu tenho alguns problemas, tive, né, alguns problemas de saúde, estive tratando, fiz todo um recorrido aí com relação a isso, e por conta disso, eu desenvolvi algumas habilidades com relação a este ponto, né? Foram alguns anos, e também, a parte disso, a minha formação, eu sou zootecnista, eu trabalho com produção animal, produção de alimentos, né? Atualmente, eu sou auditora de indústrias de fertilizantes na Europa, tenho a minha empresa nos Estados Unidos, mas eu trabalho na Europa, tenho clientes no Brasil também, então eu audito empresas de fertilizantes, a minha formação é a produção de alimentos de origem animal, então eu tenho alguma base para falar sobre o que eu vou falar hoje, né? Hoje o que a gente vai falar, eu anotei aqui alguns pontos, então vocês vão perceber que eu estou lendo aqui alguma coisa, porque o assunto, gente, é muito extenso, é extremamente extenso. Então, eu vou pincelar, como essa é a primeira reunião, eu vou pincelar algumas coisas, e nas próximas reuniões a gente vai detalhando, né? Mas eu não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar, por exemplo, de desregulação metabólica, só para a gente ir aterrissando o assunto, para eu não entrar direto e pegar vocês com a bomba assim na cabeça. Então, tem alguns pontos aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, de desregulação metabólica, de contaminação de alimentos via agrotóxico, via transgênico, via água contaminada, a contaminação da água pelo flúor, principalmente no Brasil. Eu não sei como que é na África, se isso é lei ou não, mas no Brasil é lei. Então, a gente convive com isso a diário, da contaminação da água pelo flúor. Aí a gente entra mais vai um pouco além, né, da questão da alimentação, mas a gente entra também na questão do uso de roupas sintéticas, né, com base em plástico, da presença de microplásticos no organismo, e de como isso causa câncer, né, e até na questão do uso de cosméticos, né, os cosméticos são muito conhecidos aí por terem disruptores endógenos, são desreguladores de hormônios, né, e tudo isso a gente usa a diário e vem causando intoxicação e a gente nem é consciente disso, né? Então, se fala muito de conspiração, eu não diria que seja conspiração. Para mim, isso é história, né? Não é conspiração, não é uma coisa que alguém inventou uma narrativa, não. Isso é história, isso vem acontecendo já há uns 50 anos no mínimo, né? O que acontece é que a maioria da população não tem consciência disso, não é consciente, né? A gente vem ingerindo isso todos os dias, a gente vem convivendo com isso todos os dias, nos cremes de rosto, de corpo, no tecido da nossa roupa. Então, isso vem causando um certo nível de intoxicação no organismo e pode até afetar a maneira como a gente crê. Porque, por exemplo, como no caso do cálcio, do flúor, que eu comentei no último QGR,
o flúor presente na água, ele causa a calcificação da glândula pineal, que é uma glândula que a gente tem no meio do cérebro. E essa glândula, ela é ativada quando a gente fala de fé. Então, com essa glândula calcificada, a gente tem dificuldade de ter fé, para vocês terem uma ideia de até onde vai essa história, né? Então, vai muito além de conspiração. Isso começou há uns 50, 60, 70 anos atrás, quando começou a Revolução Verde. Vocês podem procurar isso no Google, né? Isso é histórico. Quando começaram a produção de produtos à base de petróleo nos Estados Unidos. Então, muitos produtos hoje têm a base em petróleo, porque eles precisavam dar saída a esse produto e meteram petróleo em tudo. E com relação à nossa alimentação, a introdução na nossa alimentação de produtos que não eram alimentícios, né? Como, por exemplo, os óleos vegetais. Óleos vegetais, há 50 anos atrás, ninguém usava, né? Isso é algo muito recente. Então, isso vem causando inflamação no organismo, vem causando problemas metabólicos, vem causando essa pandemia que a gente vê hoje de TDAH. Todo mundo hoje em dia é TDAH. Todo mundo hoje em dia tem problemas sei lá. Então, eu vou falar do que eu aprendi durante o meu processo, da minha experiência, né? E coisas que eu fui retirando da minha vida por saber, por ter esse tipo de conhecimento, por conta da minha formação. Eu sou formada na Unesp em zootecnia, tenho 2 pós-graduações, um mestrado, 2 mestrados, um doutorado, trabalho com empresas de fertilizantes, então eu estou metida dentro disso, então eu tenho um pouco de conhecimento para falar sobre o assunto. Na verdade, a gente convive com isso a diário, mas a gente não para pensar, né? E a gente não tem consciência de como isso afeta as nossas vidas. No Brasil, a gente tem uma situação em que muitas coisas são lei, então não vão deixar de acontecer, como, por exemplo, a adição de flúor na água, ou até mesmo o uso de determinados tipos de agrotóxicos. Foi comentado no grupo também a questão da transgenia, né, dos alimentos, dos animais e dos vegetais. Um colega lá, que é geneticista, falou sobre a questão dos animais transgênicos, mas a questão dos vegetais transgênicos, isso vai muito além de melhoramento genético, tá? Muito além mesmo. E a questão da transgenia na produção vegetal está muito mais relacionada a tornar a planta resistente a altos níveis de agrotóxico, né? Para que ela possa sobreviver quando você joga lá um monte de veneno. E depois a gente come isso, né? Então, o buraco é muito mais embaixo, né? Como se costuma dizer. Então, eu vou contar para vocês hoje um pouco da minha experiência. Passado esses tópicos, vão surgir muitos outros tópicos que a gente vai detalhando depois nas próximas reuniões, né? A gente vai tentar fazer as reuniões sempre nesse mesmo horário, até porque é o melhor horário para o pessoal que está no Japão. Eu não sei se algum deles vai vir hoje, mas lá agora são 6 da tarde, então é possível para eles participarem também. E o pessoal que está na Europa, mais ou menos umas 10, 11 da manhã, também é possível para eles participarem. Bom dia, Genilde. Então a gente vai tentar fazer sempre nesse horário. Eu não sei se vai permanecer na quarta-feira, mas provavelmente vai passar a ser terça ou quinta, porque na quarta-feira eu já tinha uma outra reunião de um outro grupo do SPR, então a gente vai tentar ajustar as coisas aí, tá? Mas agora falando um pouquinho da minha experiência, tá? Há algum tempo atrás eu fui diagnosticada com um problema no sangue, né, genético, então eu já nasci com isso, eu tenho anemia falciforme, anemia falciforme, eu tenho o que eles chamam de hemoglobina S, então o que significa isso? Que a minha célula da hemácia, que é a célula do sangue, não carrega o oxigênio como ela deveria. Então, por conta disso, eu sempre fui uma pessoa lenta. Uma pessoa que os meus coleguinhas no primário me chamavam sempre de preguiçosa, de dormilona, eu estava sempre cansada. Quando eu entrei na adolescência, né? Então, bom dia, Ana Lúcia. Falando da Bélgica, muito bem, ótimo. Então, na minha adolescência, eu senti muito mais os efeitos disso, né? Por conta do próprio metabolismo da mulher. E agora, com 40 e pico de anos, é que eu fui entender muitas coisas, né? E fui fazendo as adaptações por conta disso. E aí eu percebi que não era só um problema para mim por conta da minha condição, mas sim um problema geral da nutrição mundial, né? Porque eu trabalho com isso, né? Então eu consigo detectar esse tipo de coisa. Então, no meu caso, isso me fazia ser uma pessoa lenta, devagar para pensar, devagar nas tomas de decisões, extremamente cansada, sempre cansada, eu já acordava cansada, muita queda de cabelo e um péssimo desempenho no trabalho.
né? Morando na Espanha, para quem não sabe, eu moro em Barcelona, mas agora eu estou no Brasil. Então, lá na Europa, a alimentação é muito melhor do que aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem muito mais variedade, porém, tudo de muita pior qualidade, né? Porque, como a gente já sabe, o que é de melhor qualidade sempre vai para exportação. Eu não sei como que é em Luanda e na Angola. É Angola, né, Ronaldo? Você tá? Então, eu não sei como é que é na Angola e em Luanda. Na Europa, mais ou menos, funciona assim, né? Então, como eles têm poder de compra, então eles compram os produtos de melhor qualidade dos países que são produtores. No caso, Estados Unidos, Brasil e um pouco aí Austrália, né? Falando de produção de alimentos. Então, aqui no Brasil, a gente tem alimentos de muita variedade de alimentos, porém de baixa qualidade. Isso falando de alimentos. Depois a gente fala de tecidos, de roupas e de cosméticos, né? E por conta disso, eu passei morando, né, na Europa durante mais de 10 anos, desde 2010. No ano passado, quando eu vim para o Brasil, depois de 15 anos praticamente fora do país, eu notei essa diferença na minha alimentação, né? Então, eu vim para o Brasil, passei 4 semanas no Brasil, 4 ou 5 semanas no Brasil. Dessas 4 ou 5 semanas no Brasil, 3 eu passei doente, no ponto de não conseguir comer. 2 eu comi tudo que eu tinha vontade de comer, e depois 3 eu fiquei doente. E sem saber exatamente o que tinha acontecido, né? Porque quando a gente vem para o Brasil, o pessoal que está na Europa vai saber disso. Quando a gente vem para o Brasil, como aqui a gente tem muita variedade, quando a gente vem para o Brasil, a gente quer comer tudo. E muito, né? Isso é o normal para todo brasileiro. É, e eu não sei vocês, mas eu, pelo menos por conta da minha condição, eu fiquei enferma, né? Então eu fiquei de cama, não conseguia comer, tive que mudar toda a minha alimentação e eu já vinha de um processo de correção dessa alimentação, já vinha tratando isso já há uns 2 anos, né? Desde que, antes até, foi antes da pandemia, né? Então, antes de 2019, eu já vinha tratando disso porque um belo dia eu fui doar sangue na Espanha, em Valência, e o Hemocentro me ligou pedindo para eu ir lá. E eu achei que eu estava doente, que eu estava morrendo, porque o Hemocentro estava me ligando. E resulta que eles conseguiram detectar que a presença dessa hemoglobina S no meu sangue, que para eles é algo muito raro. Porém, para quem é de origem africana, como é o meu caso, a maioria das pessoas no Brasil, quem é de origem africana, isso é algo muito comum, né? Então, por conta disso, a maioria dos brasileiros tem determinados sintomas que não sabem que é decorrente disso, porque são níveis, né, de hemoglobina S no sangue que causam um pouco mais ou um pouco menos desses sintomas nas pessoas e principalmente nas mulheres por conta do metabolismo da mulher, né? E, e eles me ligaram, me avisaram para eu ir lá fazer mais exames, e aí foi onde eles me explicaram toda essa questão da hemoglobina S, da questão da oxigenação do organismo, de como isso influenciava no meu metabolismo e do porquê a questão do cansaço, do baixo rendimento, baixo desempenho, até eu perdi muitos trabalhos por conta disso. Então, vira uma questão de saúde pública, né? E a gente não tem consciência, eu passei 40 anos sem saber disso, né? Então, eu tive que ir fazendo algumas adaptações. Eles fizeram um tratamento comigo à base de ferro, né? Não cheguei a tomar ferro endovenoso, mas eu tomei ferro via oral durante 6 meses. E para quem não sabe, ferro é um elemento que a gente tem na natureza, mas é um metal pesado, né? E ele compõe a hemácia. Gente, se eu estiver falando aqui muita coisa científica, umas palavreadas que vocês não entendam, vocês, por favor, levantem a mão. Mas é que para mim isso é parte do meu dia a dia, então para mim é tudo muito comum, né? Então levantem a mão e a gente vai aclarando aqui o assunto. E aí, por conta disso, eles me explicaram, né, a questão do oxigênio do organismo, do ferro, da deficiência da hemoglobina, e do como isso interferia no meu dia a dia. E aí, é como se tudo tivesse fazendo sentido. Tudo. Porque eu não conseguia entender por que as outras crianças eram muito mais ativas do que eu, por exemplo. Até no primário, na sétima série, na segunda, na primeira série, com 7 anos, na segunda série, as crianças, né, na aula de educação física, eram super ativas, e eu não dava conta de seguir o ritmo das crianças, né? Então, muitas vezes eu não participava das brincadeiras, etc. E isso, para mim, acabou sendo algo normal. Mas, enfim, o fato é que, por ter essa condição, toda a situação que eu comentei para vocês no início, da, da desregulação metabólica, da contaminação dos alimentos, dos agrotóxicos, dos transgênicos, da contaminação da água, dos microplásticos na roupa, na pele, no organismo, dos disruptores endócrinos, tudo isso me afeta muito mais, por conta de eu já ter essa característica genética. Então, eu acabei entrando nisso, nesse conhecimento, para buscar detalhes e para ir tirando da minha vida tudo que me fazia cair no meu rendimento, né? E então, nesse processo, eu aprendi muita coisa. Fui buscar na palavra também, muita coisa. E aí também comecei a ver algumas coisas que a gente
para nós, assim, passa muito desapercebido, a gente não presta atenção. Como que era a alimentação no deserto? Não sei, eu nunca parei para pensar nisso. Eu não, eu parei para pensar. Então eu parei para pensar no porquê, por exemplo, não sei quantos aqui costumam ler o Antigo Testamento, o Pentateuco. Para mim, o Pentateuco é a melhor parte da Bíblia, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Vocês costumam ler a Bíblia diariamente? Só para a gente interagir aqui um pouco. Eu costumo ler, até porque eu sou de origem aí, presbiterianismo, aí leio bastante, né? Eu lembro de ter lido uma passagem até do Antigo Testamento, e que eu achei até engraçado por isso, e que Deus mandava alimento duas vezes só, um no almoço e um na janta. E eram só duas refeições por dia. Aí eu falei assim, como o povo hoje é muito murmurão, né? Naquele tempo, se fosse hoje, iam dizer, poxa, Deus com o poder todo podia mandar um café da manhã, um lanche da tarde. E eu fiquei com aquilo na cabeça, gente, como é que pode? Deus mandava só duas refeições, a gente come 5 vezes por dia? Isso me chamou a Exato, atenção. Agora você falando isso, me despertou isso. exato. A Lourdes também falou que costuma ler, a Vanilde também lê há muitos anos, tá? No Pentateuco, gente, a gente tem muita informação que acaba passando desapercebido, né? Então, sim, no deserto, por exemplo, o maná era entregue uma vez ao dia. Quando trouxeram comida lá para os profetas, que também, né, depois a gente vai ler todas essas passagens, também não era, né, 3, 4, 5 vezes no dia, era uma vez ao dia, né? E hoje em dia a gente percebe que, por exemplo, tem atletas de alto rendimento que fazem atividade física em jejum. E em jejum não é de 24 horas, é em jejum de 10 dias, só na água, sabe? Então, o que é isso? Na verdade, são super-heróis? São super-humanos? Não. É o normal do nosso metabolismo. É que nós nos acostumamos, né, nessa mordomia de estar sempre comendo, sempre nos alimentando, mas isso por conta do que nós estamos comendo, né? Então, voltando lá no Pentateuco, eu parei para pensar, por exemplo, por que nos sacrifícios do Pentateuco, por exemplo, por que que o Senhor pedia para ele, né, para separar para ele a gordura dos animais? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso alguma vez. Ele não pedia a carne, ele pedia a gordura, né? Então, eu comecei a levantar esses questionamentos. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Como é que eles faziam para atravessar o deserto tendo que comer 5 vezes no dia? Como é que eles faziam para passar tanto tempo em jejum? Como que hoje as pessoas têm dificuldade de passar 12, 14, 18 horas em jejum e já está todo mundo morrendo? Sabe? Por quê? Porque isso é parte do que a gente vem acostumado a implementar na nossa alimentação, né? Então, tem muita coisa que a gente vai falar ainda nos próximos dias que a gente se encontrar. A Lourdes perguntou aqui com relação a como perceber na roupa. É lendo a etiqueta. Então, quando a gente vai para os alimentos, é a mesma coisa. Lendo a etiqueta. Eu leio o rótulo de tudo, gente. Vocês não têm noção. Leia o rótulo de tudo, sabe? Exatamente, Marisa, separar a gordura para o Senhor. Nos sacrifícios do Antigo Testamento, o Senhor pedia, né, para separar uma parte do animal e normalmente essa parte era a gordura, né? Então a gente vai levantando essas perguntas. Por que a gordura? Por que não era a picanha, por exemplo? Entendeu? Então a gente começa a levantar essas dúvidas, né? É, e a gente vai falar sobre isso nos outros dias. Mas voltando aqui para a questão da nossa vida atual, existem pessoas hoje que conseguem ter muito alto rendimento na água, em jejum na água, sabe? Enquanto outros passam 2 horas sem comer e já estão morrendo, né? Então isso tudo é parte da nossa alimentação, dos nossos costumes, Mas né? Camila, É, desculpa. sim, pode Desculpa. falar. Então, quando você diz aí que nós devemos ler a etiqueta, o rótulo, né? Mas a gente precisa conhecer o que nos faz mal ou não, né? Porque no produto não Sim. vai vir dizendo faz mal à saúde. Nunca vem, Não, né? não vai porque senão ninguém compra, E pois né? é. Então é uma questão de educação, num primeiro momento, né? Para a gente saber que isso existe, primeiro passo, toma de consciência, né? Você começa a saber que aquilo existe, entender onde está o problema. E depois você começa a trabalhar em cima de conhecimento, né? Então, eu, por exemplo, eu li a rótulo, por exemplo, vocês sabem por que que hoje em dia tem toda uma movida com relação a cosméticos não ter parabenos? Vocês sabem o que é parabeno? Pois é, então, é um disruptor endócrino. É um produto que causa problemas hormonais nas pessoas. E a gente vem há 30 anos usando isso.
é compreensível que em um determinado momento começa a ter uma pandemia de pessoas com TDAH, que não conseguem prestar atenção nas coisas que estão lendo, ouvindo, sabe? Por quê? Porque o nosso organismo, ele tem um processo de autolimpeza, isso é natural, porém, esse processo de autolimpeza, ele é aplicado mais eficazmente quando a gente passa mais de 3 dias em jejum. Agora fala para mim, quem aqui consegue estar 3 dias em jejum só na água? Ninguém. Por quê? Porque a gente mudou o nosso metabolismo nos últimos 50 anos, por conta de campanhas de marketing da alimentação lá nos Estados Unidos, onde eles criaram aquela tabela nutricional, aquele triangulinho que todo mundo conhece, definindo qual é a base da alimentação, depois qual é, e vai subindo os picos e tal. Gente, vocês vão se surpreender, aquilo está totalmente fora do que deveria ser. Aquilo é marketing. A nossa alimentação hoje se baseia em decisões políticas. O que é mais interessante para os políticos, onde eles vão ganhar mais dinheiro, onde as indústrias vão ganhar mais dinheiro. Pode falar, Vanilde. Depois você consegue disponibilizar essa gravação novamente para a gente, Camila, eu quero compartilhar com a minha filha e com alunos, ou não? Sim, sim, eu tô gravando justamente por isso. Hoje a gente vai fazer um repasse, assim, muito breve, mas a gente vai entrar em detalhes durante todas as próximas, né? A gravação vai ser disponível lá no grupo, para vocês, e, bom, e aí fazendo um parênteses, né? Ok, Eu tenho um grupo de mentorados onde eu entro mais profundamente nesses assuntos, então, também para quem tiver interesse, eu posso também passar a informação desse grupo, desse outro grupo, que não é o grupo do QGE, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Então, com relação à alimentação, a gente não se alimenta mais como os nossos avós, por exemplo, né? E a gente precisa parar para pensar um pouco no porquê dessas coisas. Se a gente for buscar a origem de tudo isso, foram campanhas de marketing para fomentar a venda de determinados produtos, né? Independente se isso causava dano à saúde ou não. E a gente introduziu isso como parte da nossa tabela nutricional, que é aquele triangulinho, depois eu vou postar lá no grupo, como se fosse nossa comida do dia a dia. Posso dar um exemplo para vocês? Óleo de soja. Ninguém comia óleo de soja há 50 anos atrás. Era banha de porco. Banha de porco, que é gordura. Aí a gente entra em toda a questão dos óleos vegetais, óleo de soja, óleo de canola, óleo de algodão, óleo de não sei o que, a margarina, que todo mundo come no café da manhã. Eu já tentei mudar, parar de usar o óleo de soja e fui para banha, mas eu me senti muito pesada. Não consegui, não. Então, mas aí é porque existem estratégias. Você retirar determinados produtos, você tem que adotar estratégias. Então, por exemplo, você não pode introduzir mais gordura na sua alimentação e não tirar o carboidrato. Porque o organismo não suporta. E isso não é que ele não suporta, é uma questão metabólica. São linhas do metabolismo. Então, o nosso organismo, para ele conseguir energia, ele vai tirar ou do carboidrato ou da gordura. Não tira dos dois. Então, ou ele usa a linha energética do carboidrato, que é a glicose, ou da gordura. Hoje, por conta da nossa alimentação, nós estamos acostumados a ir na gordura, na glicose. E aí, quando a gente começa a introduzir a gordura, a gente fica pesado, porque o nosso organismo não está acostumado a tirar a energia dali. Então, precisa ter um processo de adaptação, até por conta da microbiota do nosso intestino, que precisa estar mudando de um padrão para o outro, né, para a gente conseguir absorver isso, né. E eu vou falar uma coisa para vocês, na base da gordura, a gente sobrevive muito melhor, absurdamente melhor. Gordura animal, não gordura vegetal. Tá? Então, a gente sobrevive muito melhor porque o nosso organismo é muito melhor, é adaptado para utilizar este tipo de linha energética, vamos colocar assim, né? A linha da energia da gordura. Porém, a gente tirou a gordura da nossa alimentação porque ouvimos dizer algum dia que gordura causa problemas cardíacos. Quando hoje nós já sabemos que o que causa problemas cardíacos, diabetes, infarto, essas coisas, não é a gordura, é o açúcar. Eu não sei se vocês sabiam disso. É o açúcar. Existe toda uma linha da medicina, e aqui a gente já começa a falar eu não estou falando de medicina alternativa, tá? Eu estou falando de inovação na medicina, é diferente, tá? Então, a medicina já tem uma linha e já caminha para esse lado, porque eles começaram a perceber que
as pessoas, né, os médicos que realmente estudam o corpo humano, a fisiologia do corpo humano, então eles começaram a perceber que grande parte das doenças metabólicas que a gente tem hoje em dia, que isso não existia há 40 anos atrás, e que o causador de grande parte dessas enfermidades é o carboidrato, é o açúcar. E para vocês terem uma ideia, o grande causador também do câncer é o açúcar. Engraçado, você está falando, se usa muito óleo vegetal para o cavalo, mas muito. Claro, claro. Para os animais, gente, mas para nós isso não é produto alimentar. Porque a composição do intestino, do sistema digestivo é diferente. Os ruminantes, que é o caso dos bovinos, equinos não, os bovinos, os caprinos e os ovinos, são cabras, ovelhas e vaquinhas, eles estão adaptados, eles têm um sistema digestivo adaptado para comer graminha, para comer produto vegetal e transformar aquilo em carne. Os equinos, ou seja, os monogástricos, nós somos monogástricos também. Os equinos, os cachorros, e os equinos mais, né? Os equinos também comem muito vegetal. Os animais mais caçadores, carne e gordura, né? Então tem aí toda uma parte fisiológica. E a gente descobre isso como vendo a acidez do nosso intestino, do nosso estômago, né? O nosso estômago está preparado para digerir carne e gordura. E aí você começa a entender o porquê existe toda uma campanha mundial hoje para eliminar a carne da nossa alimentação. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso é uma campanha global, gente. Faz parte da Agenda 2030, para quem não sabe. Toda essa história da sustentabilidade, o fundo, a base, o fundinho disso aí, vamos eliminar a proteína animal da alimentação humana. Por quê? Qual é o objetivo disso? Vocês já pararam para pensar? Qual é o objetivo de você retirar totalmente a carne da alimentação humana? Ah, porque a vaquinha produz metano. Gente, por favor, isso não é argumento. Ah, porque a camada de ozônio é CO2. Gente, as plantas utilizam CO2, isso é alimento de planta. Deus criou tudo muito perfeito. Deus criou a natureza para funcionar sozinha, sem a gente precisar meter a mão. Essa é a base da criação. A perfeição é a base da criação. Sabe? Então, agora começam a surgir alguns questionamentos que há 20, 30 anos atrás, quando começou toda essa história, né, da Eco 92, eu não sei quem lembra aqui, eu estava na escola nessa época, eu fiz um trabalho sobre a Eco 92, que é onde começou toda essa questão da camada de ozônio, do buraco na camada de ozônio, a questão do CO2 e tudo isso, começou lá atrás, nos anos 90. Né, e hoje a gente vê o resultado de tudo isso. Chegamos ao ponto de querer mudar total e completamente a alimentação humana, extinguindo a proteína animal. Vamos botar aí pó de inseto para o pessoal comer, sabe? E isso vai contra a nossa natureza, né? E quando eu digo natureza, eu não estou falando da nossa consciência, eu estou falando da nossa fisiologia, do sistema digestivo, de como funciona o nosso sistema digestivo. Ainda bem que o nosso organismo é adaptável, então nós nos adaptamos, porém até um determinado ponto, né? Então toda essa questão das enfermidades metabólicas que eu comentei aqui com vocês, isso vem do organismo já chegar num topo de, até aqui eu aguento, daqui para frente eu não aguento mais. E a gente está metendo coisa para dentro, que não era para meter, sabe? Então, a gente precisa parar para pensar nisso. Então, tem hoje em dia já uma linha da medicina que vai de encontro a isso, que é a medicina integrativa com base na fisiologia humana. Né? Para vocês terem uma ideia, isso é tão novo que uma consulta com um médico integrativo pode chegar a custar metade do salário. Metade do salário não, gente. Metade do salário, tipo uns R$2.000. Uma consulta. R$2.000. Assim, mínimo, tá? Fora os exames que você tem que fazer e fora toda a suplementação que você vai ter que ter para você voltar a corrigir o seu organismo para ele voltar no que era normal. Isso eu falo para vocês porque eu passei por tudo isso. Eu passei por consultas com medicina integrativa, fiz o batalhão de exames, gastava €500 em suplementação. €500 são R$2.500, praticamente, em suplementação por mês. Então, é insustentável. É insustentável. Quando a gente pode mudar isso, somente mudando a nossa alimentação e tirando os fatores de intoxicação. Então, foi aí onde começou o meu processo de buscar os fatores de intoxicação. Tirar tudo aquilo que não me fazia muito bem, né? Então, a gente já vai caminhando agora para o final e eu já vou encerrando.
a ideia era trazer a consciência essas coisas para vocês, porque o fato de eu ter aprendido tudo isso é somente por conta da minha condição de saúde, no qual tudo fica muito mais evidente. Porém, é o que eu falei para vocês, isso vem acontecendo com todo mundo. Acontece que é tão gradual que as pessoas não correlacionam uma coisa com a outra, né? As pessoas não, de repente você come algo hoje, ou você começa a introduzir hoje algo na sua alimentação e aquilo vai te fazer mal, dali a 10 anos você não vai relacionar uma coisa com a outra. Você não vai nem se dar conta de que é isso, né? Então, são essas coisas que a gente precisa começar a prestar atenção. Eu vou começar a trazer para vocês detalhes sobre isso, né? E agora, indo para a Bíblia. Como era na Bíblia, né? Para quem já leu lá no começo, Pentateuco, a gente falou aqui algo sobre a questão da gordura e etc. Mas a alimentação no Éden era a base de vegetais, 100% vegetais. Os vegetais foram criados para ser alimento dos homens. Está escrito lá. Tá? Isso só mudou na época de Noé. Foi onde eles passaram a ter uma autorização para passar a comer carne, para passar a comer animais, né? Porque até então os animais não eram comidos. Mas isso vem de... eu não sei se vocês também já pararam para pensar, quando, por exemplo, lá no Gênesis, acontece a queda do homem, então o Senhor fala que a terra se torna maldita por conta do pecado. O que significa isso? A terra se tornar maldita. Quer dizer que os alimentos não vão mais alimentar? Quer dizer que o que vai ser produzido da terra não vai ser o suficiente? Quer dizer que pode ser tudo isso. A gente não tem respostas para tudo, se a gente não perguntar ao Senhor. Então eu quero convidar vocês para lançar essas perguntas para o Senhor. Ele tem prazer em responder para nós, sabe? Então, no nosso momento de oração, perguntem ao Senhor. Vai lá na palavra, lê os 7 dias da criação, vê o que estava definido lá como alimento para a humanidade. Depois vai lá ler a história de Noé. Em que momento eles passaram a comer carne? E pergunta para o Senhor, sabe? O porquê das coisas. A gente precisa ter esse nível de relacionamento com o Senhor, né? De ler a palavra, digerir aquilo e ter dúvidas e levar a dúvida para o altar, né? Deus não é só para a gente fazer pedido de, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Não. Ele não é um banco, né? Então, vamos sentar para conversar com ele sobre as coisas dele, não sobre as nossas coisas. Por que ele fez isso assim? Por que ele falou tal coisa em tal lugar? Por que antes era de um jeito, depois passou a ser de outro e agora é de outro, completamente diferente? Com relação à nossa alimentação. Vamos perguntar para o Senhor, sabe? Porque ele tem prazer em nos responder. E aí não fica só nas minhas palavras, né? Isso é importante, que não fiquem só nas minhas palavras. Eu quero estimular cada um de vocês a fazer isso, né? A gente vai estar direcionando esse QGE sobre a questão da alimentação, mas a gente vai entrar na questão dos tecidos, né? Na questão dos cosméticos, os disruptores endógenos, a gente vai falar sobre tudo isso, né? Porque tudo tem uma linha de correlação. E como um fato está muito distante do outro, a gente não consegue conectar. Porém, existe uma conexão. E a medicina, hoje em dia, já está observando essas coisas. Existe uma linha da medicina específica para isso, que é a medicina integrativa. Então, eu deixo aqui esse ponto de interrogação gigante para vocês pensarem, questionarem, lerem, buscarem respostas na palavra, sentar com o Senhor, perguntar para Ele o que Ele vai responder. E uma coisa que o Senhor falou comigo essa manhã, antes de eu entrar aqui com vocês, é que eu falo muito de recursos, né, de sementes e de, enfim. Então, durante o meu boot, não sei se vocês fazem o boot, mas eu faço o boot todos os dias de manhã, o grupo da mentoria, Genilde, o grupo da mentoria a minha mentoria é a parte do Clube da Ambiência, tá? Depois eu vou colocar mais informação lá no grupo também. Mas a gente vai falar alguns temas aqui no grupo do QGE, tá? Então, pode vir na reunião, não vai ser a reunião todas as quartas-feiras, mas vai ser sempre nesse horário, porque é o melhor horário para quem está no Japão e o melhor horário para quem está na Europa também. Eu imagino assim, a gente consegue casar os 3 continentes, né? Então, e a gente vai tentar mudar essa reunião para terça-feira, mas por conta dos feriados aqui no Brasil, a coisa enrolou um pouco. A gente vai fazer toda terça-feira às 6 horas da manhã, tá? E aí, voltando aqui com relação a toda essa questão, parem para pensar, busquem ler o rótulo. Um bom alimento é aquele que tem coisas no rótulo que você lê e você consegue entender. Se você não consegue entender, já começa a dar problema.
Se você lê e não está entendendo o que está escrito lá, ou aquilo soa estranho para você, pode ter certeza, aquilo não é tão bom quanto deveria ser, né? E aí, eu até separei um negócio aqui, eu queria mostrar para vocês. Só um minuto que eu vou pegar, eu esqueci de pegar, só um minuto. Para a gente já ir finalizando, e aí eu deixo a bomba na mão de vocês. Então, eu trouxe aqui algumas coisas que eu tenho em casa, tá? Eu costumo prezar pela minha alimentação, né? Minha mãe já é um pouco mais, né? Vai conforme a banda toca. Então, tem alguns produtos aqui, por exemplo, que eu consumo, que ela consome, e que são completamente diferentes, apesar de ter o mesmo nome. Não sei quem aí já viu isso aqui. Vocês conhecem esse produto, né? Que é o creme de leite, e tá lá. E, e esse outro aqui, que é a mesma coisa. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu tirar o negocinho aqui. Ver se eu consigo tirar, né? Pra vocês poderem ver. Ah, não é aqui. Droga, não vou conseguir. Mas, vocês estão vendo aí, a marca Fazenda é um creme de leite também de garrafinha, né? Agora, garrafinha. Então, esse aqui é o comum do supermercado, né? Nesse aqui, gente, se vocês forem ler aqui, o rótulo, creme de leite, soro de leite em pó desnatado, espessante celulose, microcristalina, o que vem a ser isso? Não faço a menor ideia. Goma xantana, carboximetilcelulose sódica e carragena e estabilizantes, trifosfato de sódio, citrato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato sódico. Metade do que está escrito aqui eu não sei nem o que é. E a gente está comendo isso aqui. Para dar um exemplo. Esse também é um creme de leite. Bem mais caro, obviamente. Tudo que é melhor é mais caro. Ingredientes. Creme de leite. Mais nada. Sem conservante, sem acidulante, sem colorante, sem sei lá mais o que eu não sei nem o que é. A diferença é que esse deve custar uns 5 vezes mais caro que esse. E os dois são creme de leite. Agora, só para dar um outro exemplo. Assim, os mais comuns. Eu peguei aqui os mais comuns, tá? Todo mundo conhece isso aqui, né? E esse aqui. Manteiga e margarina, né? Então, esse negócio aqui, ingredientes: óleos vegetais líquidos, interesterificados, contém óleo de soja, água, sal, leite desnatado reconstituído, creme de leite em pó, emulsificantes mono e diglicerídeos e ácidos graxos e leticina de sódio, conservador sorbato de potássio, acidulante, ácido lático, aromatizante, antioxidante BHT e EDTA, cálcio disódico e ácido cítrico, e corante natural de urucum e cúrcuma. Uns 70% das coisas que vão aqui eu não sei nem o que é. E a gente está comendo isso aqui todo dia de manhã no café da manhã. Não sei se vocês já viram, mas o processo de fabricação da margarina é a coisa mais horrível do mundo. Se alguém vê como se produz isso aqui, ninguém come. Agora, esse outro aqui. Ingredientes. Ingredientes. Creme de leite pasteurizado. Só isso. Incluso isso aqui você consegue fazer em casa. Esse aqui, você não consegue fazer em casa. Para esse aqui, precisa de uma indústria. É impossível. Esse aqui você consegue fazer em casa. Esse aqui, você não consegue fazer em casa. Esse aqui você consegue fazer em casa. Então, são essas coisas que a gente tem que parar para pensar. Começar a ler o rótulo do que a gente está comendo. Por quê? Porque essas coisas causam problemas metabólicos. E não é comer hoje, amanhã eu tô ruim. É comer hoje, depois de amanhã e depois de amanhã e passo 10 anos comendo isso aqui, em 20 anos eu vou ter um problema. Quando é que eu vou conseguir relacionar uma coisa com a outra? Nunca.
Então, a gente precisa começar a desintoxicar o nosso organismo. A gente vai falar da água também, de como isso interfere na nossa glândula pineal, o flúor que existe na água, e de como a calcificação da glândula pineal interfere na nossa fé. Para vocês entenderem o nível do problema. O nível do problema. E tirar essas coisas do nosso dia a dia é um processo. Não é jogar tudo fora que está na geladeira e amanhã passar a comer outra coisa. Por quê? Porque a nossa microbiota não está adaptada. Você vai comer e vai passar mal. Você vai tirar aquilo que faz mal na sua saúde e vai passar a comer o que faz bem, vai te fazer mal. Por quê? Porque a sua microbiota não está adaptada, precisa de um processo, né? Então eu vou passar para vocês também, para vocês verem os meus resultados, talvez vocês até se identifiquem. Quantas mulheres aqui têm problemas de emagrecer? Eu tenho. Você queria falar alguma coisa, Isabel? Quando a gente ferve a água, diminui a quantidade de flúor ou não? Olha, eu preciso ver em detalhes, porque tem muita coisa que eu não sei. Eu preciso buscar a informação. Mas normalmente é só com filtro. O que eu sei hoje, a informação que eu tenho hoje é só com filtro. Tá? Mas a gente vai buscar essa informação para vocês. E não é buscando no Google, não, gente, porque no Google também está muito, né, enviesado. Não, tem que ser um filtro específico. A vela do filtro de barro não tira flúor, tá? Então, até a informação que a gente busca hoje é enviesada. Então, onde eu busco essas informações? Artigos científicos e médicos renomados. Aquela pessoa que, se queimar, acabou a carreira dela. Então, eu confio no que ela está dizendo. Tá? Para quem não sabe, eu sou também mentorada do Dr. Porto, que fala muito de neurociência, produtividade e neurociência. Ele é um nutricionista, neurocientista, e ele é filho do Dr. Lair Ribeiro, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar também. É um médico muito famoso, conhecido por conta dessas questões, né, que ele também vai levantando essas lebres. Então, tudo isso me ajudou a construir esse conhecimento, gente. Isso não saiu do nada, não saiu de uma pesquisa no Google. Eu já venho há anos construindo esse conhecimento. E por conta do que foi comentado no último TGR, então me pediram para criar esse grupo. E a gente vai entrando em detalhes, porque é muita informação. Muita informação. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Como que tira isso? Tem que ser gradual. Não dá para tirar de hoje para amanhã e achar que tá tudo bem, porque o seu organismo vai gritar. E aí você vai falar, é porque o outro era melhor. Não, é que a sua microbiota não está acostumada a comer o que deveria comer. É diferente. E aí a gente entra naquilo que eu falei. Quantas mulheres aqui têm problemas de baixar de peso? Isso também está relacionado com a nossa alimentação, porque não é o normal, né? A gente deveria poder ter um peso normal sem ter obesidade, isso tudo está relacionado com a nossa alimentação. Então a gente vai falar sobre tudo isso nesses nossos encontros, que serão todas as terças-feiras às 6 da manhã. Eu vou tentar fazer sempre das 6 às 7, não passar do horário, porque o pessoal tem que ir trabalhar. Então a gente tenta ficar aí nessa faixa horária, tá? E também porque é o melhor horário para o pessoal que está lá do outro lado do mundo, no Japão e na Europa, tá bom? Então, gente, eu finalizo a reunião de hoje. A gente levantou aqui algumas questões, falamos da Bíblia, falamos de como era a alimentação lá atrás, de como eles faziam naquela época, coisas que para nós a gente, né, passa batido, porque muita informação, são muitos detalhes, a gente nunca parou para pensar, como isso vem interferindo na nossa alimentação hoje, no nosso estilo de vida, por que a gente não consegue entrar em jejum tão facilmente, o sistema de autolimpeza do organismo, que existe, porém ele só é ativado depois de 3 dias de jejum na água, e ninguém hoje em dia consegue ficar 3 dias de jejum na água. Quem se alimenta de carne e gordura consegue. Eu fico 4 dias de jejum só na água sem nenhum problema. Não morro. E posso até estender mais. E temos aí atletas de alta performance que vão fazer provas estando 10 dias de jejum só na água. É possível, o problema está na nossa alimentação. Tá? Então eu trouxe aqui algumas coisas para a gente, só levantar as dúvidas, perguntem para o Senhor nas orações de vocês. E hoje foi bem interessante porque, que eu estava comentando, né? Hoje durante o boot, eu pedi ao Senhor, né, para trazer as pessoas que estivessem abertas a esse tipo de conhecimento, porque, vamos ser honestos, gente, é um assunto polêmico. É um assunto polêmico e nem todo mundo está preparado para ouvir ou aceitar esse tipo de informação. Então, é algo bem polêmico e eu sou muito cuidadosa em colocar esse conhecimento à disposição de vocês, porque eu não sou médica, eu não posso fazer recomendações, eu falo com base na minha experiência e com base na minha formação, que é produção de alimentos de base animal. E a parte de auditoria em indústria de fertilizantes, que é o meu trabalho, né? Então, eu tenho muito cuidado em falar isso para vocês e apresento a vocês a minha experiência, né? Da minha saúde, como eu reverti o quadro, como eu mudei, como eu estou hoje. Então, eu vi as melhorias e buscando na palavra o que a palavra diz. Né? Então, essa manhã, durante o boot, eu pedi para o Senhor trazer as pessoas que seriam recurso. Para mim, tudo é recurso.
Cada um de vocês aqui, para mim, é recurso. E eu não estou falando de recurso financeiro, eu estou falando de semente. Então, a informação que eu recebi é semente. A informação que está saindo da minha boca é semente minha para vocês. A informação que vocês vão passar adiante é semente de vocês para mim. Porque torna o que eu aprendi, o meu aprendizado, o meu conhecimento, válido. Né? E o Senhor permite que essa coisa, né, o conhecimento, ele vá se espalhando. Então, vocês são sementes para mim. Vocês vão passar esse conhecimento adiante. Onde vocês estão? Em Luanda, em Angola, na Bélgica, no Brasil, ou seja lá onde for. Vocês vão começar a difundir isso aí, sabe? Por quê? Porque nós precisamos desintoxicar o nosso organismo. Muitas outras coisas vão vir daqui para frente, que a gente já sabe, e a gente precisa estar com o nosso organismo preparado, sabe? Para poder fazer, para poder entrar no jejum sem morrer. Então a gente precisa estar adaptado a esse tipo de coisa que eles faziam lá, os antigos faziam, e hoje a gente não consegue fazer mais. Por quê? Porque a nossa alimentação já não é mais o que deveria ser. E existe um porquê disso. Começa lá no Rockefeller. Lá no Rockefeller, lá na produção de grãos dos Estados Unidos, nas campanhas de marketing daquela época, eles precisavam vender o produto, tinham que meter em algum lugar. Vamos meter na comida de todo mundo. E a gente vende, sabe? Então, a gente vai falar de tudo isso. Não é teoria da conspiração, é história. Tá bom? Desinflamar é pensar melhor, exatamente. Tá? O linho é o tecido adequado para usar? Sim, porém é o mais caro. Né? Linho e algodão. Estando eu na Europa, é mais fácil para encontrar esse tipo de tecido, né? A gente consegue olhar as etiquetas e ver, eu quero tecido, eu quero roupa 100% algodão, ou 100% linho, ou linho e algodão, que não amassa tanto. Então, a gente consegue encontrar isso a um preço mais acessível. No Brasil, isso é caríssimo, sabe? Então, existe um porquê das coisas, né? E nós, com informação, a gente consegue fazer as coisas diferentes, para nós e para os nossos seres queridos, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje, não vou me estender mais. Na próxima reunião, eu vou tentar me ficar dentro do período de 6 às 7. Eu vou até, né, começar um pouco antes, a gente marca hoje às 6h15, eu vou começar às 6, a gente termina às 7. E eu vou trazendo essas informações para vocês. Posso colocar lá no grupo alguns médicos, Instagram de médicos, para vocês começarem a seguir também, para não ficar só nas minhas palavras. É ótimo, é óbvio que a minha experiência vai contar muito também, tá? Mas que não fique só nas minhas palavras. Então, quando vocês começarem a buscar esse tipo de informação no Instagram, vão surgir vários outros, porque o algoritmo vai começar a trabalhar em função disso. Né? Então, eles vão jogando essas informações para vocês. Mas é importante saber onde a gente está buscando a informação. O grupo é o do QGR, eu vou colocar aqui, é o QGR, entra no QGR Global, não sei se vocês têm acesso a essa informação aqui, o grupo do QGR Global, ou vem na reunião de domingo do QGR também às 8 horas da manhã no Brasil, e a gente vai estar passando ali o link, porque, deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês, espera aí, gente. Deixa eu ver aqui. Tá, consigo. Convidar via link. Vou deixar o link aqui para vocês no chat. Vocês copiem aí. Esse é o link do QGR, tá? Então, esse QGR a gente vai falar especificamente sobre isso. E podem convidar outras pessoas para estarem aí também. E no domingo a gente vai divulgando mais, né? Para quem não conseguir pegar, enfim. Tá bom? Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Eu conto com vocês para passar essas informações adiante. É um assunto polêmico, não dá para sair falando assim aos quatro ventos, né? Então, eu conto realmente com cada um de vocês para a gente voltar às origens, né? Voltar às origens, voltar àquilo que deveria ser lá atrás, lá no Éden, lá na época, né, dos patriarcas, com relação à nossa alimentação, tá bom? Gente, muito obrigado, é isso, a gente encerra aqui a gravação, eu vou deixar a gravação lá no link, no grupo também, para vocês jogarem adiante, e na semana que vem a gente volta aqui de novo, tá bom? Terça-feira, às 6 da manhã. Beijo, gente. Obrigado pela presença de todos. Qualquer dúvida, pode escrever lá no grupo também, que a gente vai respondendo aí durante a semana. Tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.